Olá você, boa noite. A gente começa pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Pois é, hoje uma terça, dia 18 de agosto de 2020. Bom demais estar com você aqui, não é? E o programa Opinião sempre ao vivo e o que é mais importante, com a possibilidade de você interagir conosco via WhatsApp 99932 2529, está aí na tela para você. Até porque hoje a gente vai falar sobre saúde pública de novo. Vamos falar de pandemia novamente. A pandemia que, felizmente, parece estar dando sinais aí de que ela está enfraquecendo, não é? E sobre isso já está a postos aqui conosco para falar sobre esses assuntos aí. Mais notadamente ali no que diz respeito à Santa Casa, Hospital Estadual Santa Casa de Mato Grosso, a Patrícia Neves Dourado, eu chamo Patrícia Dourado, que está aqui, a diretora-geral da Santa Casa, que vai estar durante essa próxima hora conversando conosco sobre a demanda. A Patrícia também está inserida diretamente ali naquele trabalho que está sendo feito na triagem na Arena Pantanal. Tem novidades, inclusive, tem assuntos novos, tem coisas, notícias boas, inclusive, para falar conosco ao longo do programa de hoje. O programa de hoje que tem mais uma vez, como sempre, Lorenberg Alves. O livro não saiu ainda, estou aguardando e quando sair já sabe, né? Agora toda vez eu vou abrir o programa assim, cobrando o livro. Um abraço e estamos a postos para mais um programa. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Pode deixar que eu não vou esquecer. Viu? Não vai, né? E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Ele vai dar o livro de raiva só, para livrar desse chato. Se eu não der esse livro, o Paulo, eu vou acabar. Olha só, e você então, muito boa noite, você que se liga também aqui no programa Opinião, que você já está assistindo a gente também aqui pela TV Pantanal e também pela internet, na nossa página no Facebook, na página da TV Pantanal no Facebook e também pelo www.gazetadigital.com.br. Dito isso, Patrícia Dourado, tudo bem? Satisfação em recebê-la aqui na bancada pela primeira vez, mas você tem um tempinho, você esteve aqui também junto com a Josiane, né? Caroline esteve aqui por conta lá da situação da Arena Pantanal, da triagem. Caroline esteve aqui e você esteve ali. Agora a Caroline está ali e você está aqui. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho do que está acontecendo no nosso estado, né? Das inovações na saúde pública. Obrigada pela oportunidade. E o que está acontecendo no nosso estado em termos de inovações na saúde pública, mais especialmente ali na Santa Casa, no Hospital Santa Casa, que agora é o Hospital Estadual Santa Casa. Como é que está? Vou começar perguntando já sobre o índice de as UTIs, né? A disponibilidade de UTIs por conta da pandemia lá. Então, desde que nós iniciamos há mais ou menos 22 dias, 24 dias atrás, né, com a triagem na arena, nós conseguimos já vislumbrar um número bem significativo de ocupação, né, hospitalar de uma forma geral, tanto de enfermaria como de UTI. Né? Hoje nós estamos aí permeando 75% de ocupação de UTI e 71% de enfermaria. 75%? É um número considerável, porque a gente estava, não faz muito tempo aí, que estava quase que em colapso, né? É significativo, muito, né? É uma baixa, sim, muito grande. Né? Hoje nós já temos mais ou menos quase 16 mil pessoas triadas em menos de 30 dias, né? Então significa que os suspeitos e os positivos eles já estão sendo tratados. Os que realmente necessitavam de internação, no mesmo local a gente conseguiu fazer esse redimensionamento desses pacientes, né? Estratificar os riscos, os que precisavam ser isolados e tratados em casa foram para casa e os que precisavam para a unidade hospitalar eles foram internados já no mesmo momento. Eu falei triagem, mas assim, aquela central de triagem que foi criada ali na Arena Pantanal, nada mais é do que uma extensão, não é, ali da Santa Casa, né? Ou seja, automaticamente desafoga a Santa Casa, né? Exatamente. E quando nós vislumbramos todo esse projeto, foi na verdade por conta dessa preocupação que nós tínhamos, né? Que nós começamos a nos deparar com situações do tipo o índice de lotação, né? E a maior preocupação, os equipamentos, as medicações e principalmente os profissionais, né? Entendi. Então nós começamos a elencar essas situações e ter essa percepção que nós precisávamos fazer muito rápido algo
para evitar esse colapso que já tinha ido muito adiante, né? Daqui a pouco a gente vai passar aqui os números atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde da Covid aqui no estado. Esses números foram atualizados na tarde de hoje. Professor. Diretora, ainda sobre aquela primeira resposta, eu gostaria de estender um pouco mais a primeira pergunta que o meu amigo Paulo Coelho fez para a senhora e a senhora respondeu. Vamos explorar um pouco mais, porque os dados, de acordo com os dados que eu tenho, e por favor me corrija se esses dados não estão batendo, no dia 5 de maio, a Santa Casa, especificamente só Santa Casa, possuía 6% dos leitos ocupados com pacientes em tratamento de Covid-19. Aí a minha pergunta são duas com relação a isso. Qual foi o mês, a partir desse momento aqui, qual foi o mês que o índice foi maior, eu estou falando referindo apenas ao tratamento de Covid, foi maior do que o mês de maio com 6%. E hoje, qual é o índice percentual de tratamento de Covid na Santa Casa? Então, nós tivemos a questão do colapso mesmo, permeou entre o mês de junho e julho, né? Já meados de julho nós começamos, já 22, com a questão da arena, né? Então, começou a se desafogar. Mas em maio, já final, começo de junho, realmente foi onde colapsou mesmo, né? Junho. Uhum. E hoje, quantos por cento são? Hoje nós temos 75% de ocupação. Só a Santa Casa. Só a Santa Casa. Uhum. E 71% de enfermaria, né? Enfermaria nós temos os positivos e temos os suspeitos. Que são esses números que você passou na minha pergunta inicial aqui, né? Isso. 75% em termos de UTI. Isso. 75%. A propósito, eu sei que o senhor está acompanhando com a frequência, tem estado diariamente lá na arena, não é? Que números que nós temos hoje, depois de quase um mês de instalada ali a central de triagem, que o governo colocou ali? Eu tenho uma opinião aqui, pode ser que alguém aqui discorde, pode ser que você também não concorde, mas depois que houve essa instalação da central de triagem, não é? Mesmo com todas as dificuldades que houve e tal, depois que houve a instalação dessa central de triagem, coincidência ou não, e eu acho que não é coincidência, os números deram uma aquietada. Eu não vou dizer que despencaram, porque não despencaram, mas deram uma aquietada, e isso não é coincidência, não é? Que números que a senhora tem aí desse quase primeiro mês aí da arena? Nesses quase 30 dias, nós temos aproximadamente 15.500 pacientes já testados, né? Entre a totalidade, entre suspeitos, entre positivos, entre negativos. 15 mil. Testados, isso. E desses aqui foram positivados, vamos supor, quantos mais ou menos? Nós temos hoje, acho que uma quantidade de quase 3 mil. 3 mil. Positivos no teste rápido. Que? 30%? Quanto que dá isso? Dá... Então, mas o que nos preocupa, né, são suspeitos, né? Porque esse sim, a gente está convivendo com o suspeito. Ele tem os sintomas, né? A gente faz o diagnóstico lá, que não é só o teste, faz o diagnóstico clínico. Faz tomografia. Faz, subsidia com os exames, né, com a tomografia, além do teste rápido. Ele passa pelo médico, independente se ele é negativo ou se ele é positiva. E quantos quantos testes foram feitos ou foram distribuídos, testes rápidos? Que foram feitos quase 16 mil. É esse número que já passou, 15 mil e alguma coisa, né? Agora, medicação são aproximadamente 8 mil kits entregues à população. 8 mil kits. A senhora lembra o que consta desse kit? É a medicação básica para o tratamento precoce, azitromicina. Não tem dipirona não, né? Tem dipirona? Tem. Mas não basicamente dipirona. Porque tem uma cidade aí que está distribuindo aí que as pessoas estão reclamando, inclusive aqui reclamam, né? Dizendo, não, desse kit aí, a principal medicação é dipirona. Quer dizer, não vai adiantar. Não, o nosso kit foi um kit instituído, né, por médicos. Então, assim, o diagnóstico é clínico, inclusive a prescrição. Mediante essa prescrição, né, essa pessoa vai receber esse kit. Né? Mas é um kit instituído por uma comissão médica. Que está a postos o tempo todo lá. Exatamente. Hoje nós temos na Arena um total de 24 médicos executantes que passam
a triagem em todos os pacientes, independente se seja negativo ou positivo. Professor. Diretora, eu vou aproveitar o conhecimento e a experiência que a senhora tem. A senhora chegou a ser secretária de saúde do município de Chapada dos Guimarães, aliás, com a própria prefeita Thelma de Oliveira. E a senhora também foi chefe lá no Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia. E agora a senhora está como diretora-geral da Santa Casa. Portanto, tem uma experiência muito grande e eu gostaria de provocar, até para explorar um pouco esse conhecimento que a senhora tem, trazendo dados. Eu falava agora há pouco de 6% no mês de maio e a senhora falou que hoje tem 71%. Mas fazendo um panorama geral, nós temos, por exemplo, no dia 12 de maio, nós tínhamos 20 óbitos. Dia 12 de maio. No dia 31 de julho, nós passamos a ter 370 óbitos. No dia 21/6, 370 óbitos. No dia 31/7, 1.842. Veja, saltamos de 370 óbitos para 1.842 óbitos. E hoje, de acordo com o boletim de hoje, nós temos 2.437. Ontem, nós tínhamos 2.416. Portanto, aumentaram aí mais 21 óbitos. A minha pergunta é simples para explorar um pouco mais esse conhecimento da senhora. A que se deve esses números? Onde o governo do estado errou? Onde os governos municipais erraram? Onde o país errou? Porque nós temos no universo do país são mais de 107 milhões não. 109 mil óbitos. Onde erramos, diretora? Vou falar da minha área, né? A área de saúde hoje, ela se restringe muito em falar em pandemia, né? É uma doença atípica, pouco conhecida. Hoje nós trabalhamos no campo científico na descoberta de uma vacina, né? E a doença hoje, ela ainda é tratada baseada em evidências, né? Então é uma doença muito nova pra gente, de uma forma geral. Eu sou fisioterapeuta, trabalhei há 20 anos com terapia intensiva, né? Urgência e emergência. Então, um paciente, quando ele chega para urgência e emergência, normalmente ele já chega no estado crítico, exceto os pacientes crônicos, né? E ainda se tratando de uma doença pouco conhecida, de uma abrangência de diagnóstico muito grande, sinais e sintomas, dificilmente nós, a nível mundial, né, porque a gente pode observar que esses números foram crescentes a nível de mundo, ele nos deixou de mãos atadas, né, enquanto profissionais da área. Então, eu acho que a gente não tem ainda a capacidade de falar de quem foi culpado, se é o Estado, se é o município. Eu acho que o governo do Estado hoje, no qual eu me posiciono, ele tentou várias iniciativas. Hoje, as nossas iniciativas, elas abrangem situações estaduais e hoje também situações municipais. Nós, enquanto Mato Grosso, nós demoramos, nós tivemos tempo, esse é o meu questionamento, a nível de município. Nós tivemos tempo para quê? Para fazer uma programação, né? O que nós íamos atingir, qual é o campo, qual é a meta, né? Mas falando de tratamento é algo muito novo. Hoje, para nós profissionais da área, discutir a doença ainda é uma incógnita. Nós estamos indo pelo campo das evidências. Aqui deu certo, então nós vamos para esse caminho. Porque, ao meu ver, estamos muito longe do científico, muito longe. É arriscar, né? Falar atribuir nesse momento aí. Agora, se há de entender também, né, diretora, que, por exemplo, fizeram ali uma central de triagem na Arena Pantanal. Essa central de triagem, notadamente, não é, a olhos nus, já está apresentando resultados, porque essa quantidade aí de testes que foram feitos e já está refletindo sensivelmente aí nessa linha dos números da Covid propriamente. Se esse trabalho tivesse, primeiro, sido começado, né, pouco antes,
e mesmo começando na hora que começou, tivesse tido a adesão dos municípios, e aqui eu estou falando de Cuiabá e Várzea Grande principalmente, veja bem, aqui o governo fez ali na arena. Você já imaginou, Lorenberg, se ali em Várzea Grande a dona Lucimar faz lá no Cristo Rei, vamos pegar a maior região de lá, o senhor Emanuel Pinheiro faz aqui no CPA, ou então faz ali no PA 90, não é? Para facilitar. Quantos, estamos falando de 15 mil, quantos milhares de outros testes, não é? Já não teriam sido feitos e a medicação, por consequência, teria sido dada. Você não acha que poderia estar melhor esse cenário? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, teria que dar as mãos o governador e os prefeitos, coisa que parece que não funcionou. E aí eu estou provocando mesmo, estou jogando a bola para a senhora. Então, eu vou falar assim, tecnicamente. Eu ia jogar bem uma bola para a senhora. Primeiro eu fui aqui para esquentar e... Então, tecnicamente, né, falando de novo enquanto profissional da área de saúde. Se nós casássemos, com certeza não teríamos problema, porque hoje o município ele possui uma facilidade para trabalhar esse contexto da população, né? Nós temos os agentes comunitários de saúde, que são delimitados por regiões, e eles conhecem a realidade de cada bairro, né? E com essa demanda, ele poderia sim ter feito a estratificação de risco, porque eles sabem quem é o hipertenso, quem é o diabético, quem usa a medicação, quem não usa. E a partir do momento que você separa esses pacientes, você consegue ter uma melhor abrangência de tratamento, né? Porque hoje qual é o foco? Os pacientes que possuem comorbidades. Sim. Quem De risco. detém esses números realmente é o município, Pois é. né? Então, realmente, se fosse elencar, isso eu estou falando tecnicamente, realmente as responsabilidades existem, né? E o Estado hoje, ele entraria como um coautor. Ele subsidiaria algo que faltasse. Mas esse papel realmente é do município, é da atenção investido. primária. Diretora, deixa eu provocar um pouco mais a senhora, porque eu estou diante de alguém que é da área, Está muito especialista provocativo da hoje, área. professor. Sei não. Veja, a saúde pública, ela é uma competência da União, do Estado e do município. Isso em tempo normal. Exatamente. Só que nós não estamos nesse tempo normal. Nós estamos num momento atípico. É um momento atípico, portanto, a União, o Estado e os municípios deveriam dar as mãos para combater um inimigo comum. E não foi feito, diretora. Percebe? É isso que eu estou provocando a senhora. Não tem agora de falar, esse é papel do município, esse aqui é papel do Estado. Não. Sim, nesse momento não. Porque nós estamos num momento atípico. Sim. Num momento diferenciado, que nós nunca enfrentamos. Exatamente. Aliás, a senhora mesmo acabou de falar para nós aqui. Nós estamos num momento difícil. Portanto, não tem tarefa da União, tarefa do Estado e tarefa dos municípios. É. Tem tarefa dos três juntos. Tripartite. Tripartite. É assim que funciona. Eu estou provocando a senhora. Exatamente, é assim que funciona. E, infelizmente, um fez uma parte e as prefeituras não têm feito a parte que lhes Exatamente. concerne. Essa que é a jogada, essa que é a história, não é? Caberia, na minha avaliação, as prefeituras, o governo, vamos lá, o que a gente pode estar fazendo também, ou fazer a sua própria parte, mesmo que separado, mas não fez. E infelizmente, aí está o Estado sozinho nesse trabalho. E receberam para isso, inclusive. Né? Exatamente. Dinheiro na conta, dinheiro vindo especificamente para o combate à Covid. Todos os municípios do estado de Mato Grosso e do país. A gente vai esmiuçar esse boletim, a última atualização da Secretaria de Estado de Saúde, os números divulgados na tarde de hoje. Vamos ver aqui na telão? Na telão é bom, né? No telão, está aqui ou não? Atenção... Enquanto não aparece, acho que apareceu. Eu ia olhar no meu celular aqui. Dia 18 de agosto. Olha aí, como disse Lorenberg, 76.540 são os confirmados. 76.540 casos confirmados de Covid. Recuperados, 54.595. Taxa de ocupação, 77,84%. Ou seja, 103 leitos disponíveis. Eu estou falando de UTI, viu, gente? Eu estou falando de UTI. Os leitos clínicos disponíveis são 33,60% ou 587.
E esse 77,84% muito se assemelha ao que a Patrícia falou no que diz respeito à Santa Casa, que é em torno de 75%, né? E aí, Lorenberg, aquilo que você falou aí, ó, óbitos, infelizmente, 2.437. 16, você falou que foi o aumento de ontem para cá? 16 ontem foi. 416 ontem. 2.416. Então, aí aumentou aí. Mas se nós vemos, e a diretora pode nos ajudar, houve um momento, Paulo, que a média era 30, 33, 35 óbitos. Não, agora caiu para 21. De anteontem para ontem foram 39. De anteontem para ontem. E ontem caiu para 21. É. Quer dizer, caiu mesmo. Portanto, a gente está um certo equilíbrio. Esses aí, os números, você falou comigo, Voz do Além, que deu uma interferência aqui. 21 mortes nas últimas 24 horas, me diz aqui a Voz do Além na minha... Você está rindo, mas eu tenho essa mania de conversar com a Voz do Além de vez em quando. E a Voz do Além está me dizendo que foram 21 mortes. Ela falou com um tom até assim meio tenebroso, que eu quase caí da cadeira aqui. Eu queria que a senhora falasse aqui nessa sequência sobre os servidores da saúde no estado de Mato Grosso. Eu sei que a senhora está acompanhando também. Ali na Santa Casa tem um número considerável de servidores da saúde, que é a linha de frente, que são a linha de frente, não é? Como que está sendo aí a performance também desses números em relação aos servidores? Tem diminuído? Eu sei que tem tido casos aí, tem tido óbitos, infelizmente, mas como é que está o desempenho aí desse trabalho de contenção, de combate à Covid? Logo que nós percebemos, né, porque o que acontece com o profissional hoje, ele não trabalha só na Santa Casa, né, ele trabalha em outros lugares também. Então, nós começamos a analisar isso já a longo prazo, né, como é que se daria essa contaminação, porque se não desse na Santa Casa, iria acontecer em outro hospital de qualquer forma. Então, nós começamos a ter essa percepção que possivelmente nós poderíamos, como o mundo inteiro, né, afastar alguns e perder outros. E nós sentamos em reuniões de equipes para ver o que nós poderíamos estar fazendo para tentar minimizar isso, né? Então, nós começamos com o ambulatório do servidor, né, que funciona 24 horas. A partir do momento que esse servidor ele tem os sintomas, ele pode procurar a Santa Casa, né, onde ele vai ser triado, ele vai ser testado, ele vai ser examinado, vai ser subsidiado de todos os exames que se fizer necessário. E se fizer necessário, ele vai ser afastado, né? Ou ele vai entrar em quarentena, aí depende do que vai Tem ser quantos feito. afastados hoje? Por incrível que pareça, nós temos só 40 profissionais afastados de 537. 40. Aí eles vão ter que cumprir aquele rito, né? Aquele tempo de quarentena, sim. que é... Na verdade, os servidores, eles são monitorados, né? A cada 15 dias nós repetimos o teste e eles passam novamente por uma avaliação. Então, a gente monitora todos os servidores que estão na linha de frente. Inclusive, a área administrativa também passa por esse monitoramento. Mas esses 40 são só da área... No geral. Da área, geral. No geral. Professor? Diretora, ocorreram algumas mortes de funcionário. Eu vou acrescentar um pouco mais aqui. No dia 26 de junho, o deputado estadual Eliseu do Nascimento foi lá na Santa Casa, conversou inclusive com a senhora durante muito tempo. E ele chegou a afirmar, naquela oportunidade, lamentar pelo governo estadual deixar UTIs ficarem superlotadas naquela oportunidade e profissionais da saúde morrerem no trabalho. Daí a minha pergunta: já se registrou mortes no Hospital Santa Casa de funcionários? Uma servidora só. Só uma servidora? Só uma servidora. Mas é naquele momento anterior da visita do deputado Bem anterior. ou posterior? Bem anterior. Bem anterior. Bem anterior. Então, quando o deputado fala de morte, ele se referia a esta servidora. Provavelmente. Eu não lembro se você falou morte ou mortes no plural, né? E aí tem mais assim, né? Essa servidora que não resistiu, ela teve as complicações
ela foi contaminada ali no trabalho, ali mesmo? Não se Ela sabe. era uma servidora que trabalhava em outro lugar. Pois é, aí que fica... E a gente sabe que ela tinha comorbidades. É a única situação, né? Que são as complicações hoje que a gente perde pessoas ao mundo inteiro, né? Que é um fator primordial, comorbidades. E ela tinha esses fatores. De todo modo, diretora, tem também outros servidores, inclusive da área da saúde, que não estão lotados na Santa Casa. Talvez a fala do deputado foi de forma geral e não exclusivamente, unicamente a Santa Casa. Estou tentando aqui entender a fala do deputado. A senhora que conversou com ele durante muito tempo. Sim, e inclusive na nossa conversa a gente deixou isso muito bem claro. E inclusive no momento que nós tivemos essa conversa, nós falamos muito pouco de óbito, né? Nós falamos do profissional na época da questão pânico, né? Entendi. Porque para nós era uma doença muito desconhecida, realmente nós tivemos situações de pânico, nós tivemos profissionais, nós tivemos pedidos de demissão em massa por desconhecer realmente a doença, né? Então essas situações nós enfrentamos sim, situações de Pacientes que se envolvem, a gente se envolve emocionalmente, não tem jeito. Então, assim, ao longo desses 4 meses, nós vimos muitas situações, famílias inteiras sendo ceifadas, então isso provoca muito o íntimo da gente enquanto profissional, né? Porque eu sempre costumo dizer, profissional de saúde, ele mora no hospital e convive em casa, né? Ele vai para casa A maior parte do tempo é na no unidade hospital. hospitalar. Então a gente tem uma proximidade muito grande, né? Então esse desespero por ser uma situação nova e os acontecimentos e a propagação dos casos, né? Houve um sensacionalismo, mas houve muita tragédia. Houve sim, né? A nível mundial. Não é? Os números são muito claros. Aqui mesmo em Campo Grande, quantos profissionais se suicidaram? Né? a A nível nível de mundo, na Itália, na França, né? Essa é uma consequência, inclusive, né, das mais trágicas, que é justamente esse negócio do efeito psicológico, a depressão, enfim, aí acaba tendo registro aí de suicídios. Eu queria que a senhora falasse, porque assim, essa pandemia o Hospital Estadual Santa Casa está fazendo 1 ano sob a gestão do Estado, não é? Exatamente coincidindo com a época de pandemia, não é? Vamos falar do que já foi fazer um antes e depois, não é? Porque antes era aquela alegação para cá, alegação para lá, briga de Estado com o município, dívidas da antiga Santa Casa de Misericórdia, e aí já tem aí 1 ano que o Estado chamou para si a responsabilidade. Como está hoje a saúde, desde a financeira, a estabilidade funcional, enfim, como é que está hoje? Como que a senhora resumiria a situação da Santa Casa no dia de hoje? Então, a Santa Casa, né, após uma requisição administrativa, o Estado assume, né, fazendo toda a revitalização, obra, né, toda a manutenção, na verdade é uma nova Santa Casa, né. E, inclusive, corpo clínico, os profissionais, houve uma mudança bem drástica nesse contexto, né. Ao meu ver, né, eu tenho 6 meses de Santa Casa, eu assumi em fevereiro. A Santa Casa evoluiu muito, né? Tanto nas especialidades, tanto nos atos cirúrgicos. Hoje ela é uma casa que ela oferece uma infinidade de tratamentos e até mesmo de um campo muito grande, né? De especialidades e subespecialidades. Vamos citar aí as especialidades aí, quais, por exemplo? Oncologia, nefrologia, cirurgia pediátrica, cirurgia adulto, ortopedia, oncologia. Hoje nós temos uma infinidade. E está atendendo geralzão mesmo? Só não estamos atendendo as eletivas, né? Mas a nefrologia, a oncologia, a gente continua normalmente. Mesmo em tempo de pandemia, Mesmo tudo em normal? tempo de pandemia, normal. Não houve... Nós conseguimos estrategicamente dividir a Santa Casa, embora seja um prédio antigo, mas nós conseguimos dividir. Hoje nós temos uma Santa Casa Covid e nós temos uma Santa foi Casa... inaugurada uma ala, né, Isso, específica isso. aí. Nós conseguimos redimensionar todo esse espaço e conseguimos isolar a área Covid da área limpa, como é que a gente chama lá, né? Então, nessa área, nós temos 3 UTIs em funcionamento, que são as UTIs para diversas outras especialidades, como os crônicos também. Temos uma UTI neonatal, uma UTI adulto e uma UTI pediátrica. Fora a nefrologia, oncologia, cirurgia.
Assim, professor, pode continuar, depois eu vou seguir aqui com a minha seara. Ainda nessa mesma resposta, para falar de coisas boas, tem algo lá na Santa Casa que me chama muito a atenção, que é a questão dos mutirões. Se não me falha a memória e me corrija, já foram 9 mutirões de cirurgias. A pergunta que eu tenho a fazer a respeito disso aqui, porque esses mutirões, em linhas gerais, é para desafogar a fila, que é imensa. A minha pergunta está exatamente aí. Esses mutirões têm de fato cumprido o seu papel, o papel que ele originalmente foi criado, ou até agora ainda não cumpriu o seu papel, diretora? Então, de uma forma ou de outra, nós conseguimos desafogar um percentual, né? Porque a gente A sabe. senhora tem o índice percentual? Então, hoje a gente, né, eu não consigo dimensionar isso porque nós viemos de um tempo já parado, né? Então, vamos falar aí de uma cirurgia cardíaca, né? Antes da pandemia, nós conseguíamos mais ou menos dimensionar 1.000 casos sem cirurgia. Isso eu estou falando num campo geral, né? Depois da pandemia, é claro que nós já temos casos, né? Então, hoje a gente ainda não consegue colocar no papel o número de cirurgias que estão aí para trás e nem de atendimentos eletivos, né? Já temos, sim, um estudo de viabilidade para nós tocarmos isso para frente, né? O que nós paramos? Por conta do Covid. Porque nós não sabíamos como lidar com essa situação, né? Você operando uma outra coisa ou atendendo e um Covid ali, né? Porque não existe um hospital, né, que não é Covid, é um hospital Covid, né? Nós temos estudos, relatos de uma área que é uma área limpa, que de repente um paciente desenvolveu Covid, né? É claro, imagina, é um hospital que todo mundo transita, todo mundo manuseia, todo mundo limpa, todo mundo... Então, nós nos vimos nessa situação, né? Como tudo é muito novo, então tudo é muito estudado, né? Esse dimensionamento agora, ele já vem sendo refeito para vermos o que vamos oferecer agora para frente para a população. Isso significa dizer que o mutirão poderá ser retomado Com certeza. depois da pandemia, Com é isso, diretora? certeza. Poderá ou será? Será. Será, né? Será. Só acabou a pandemia, começa... Nós estamos esperando, porque agora nós estamos numa curva platô, né? Nós estamos estabilizando a doença, mas a gente não sabe se ela desce ou se ela sobe. Então, a gente espera isso para a gente tomar as próximas atitudes daqui para frente. Muito bem. A Patrícia Dourado, diretora-geral do Hospital Estadual Santa Casa, aqui conosco conversando nessa noite sobre esses números, não é? E como está sendo tratada a situação da pandemia ali no âmbito da Santa Casa, a antiga Santa Casa. Aliás, eu queria que você explicasse isso, diretora. Agora, nessa semana, foi comemorado o Dia Nacional das Santas Casas, não é? Coisa assim. Quando passou-se a ser o Hospital Estadual Santa Casa, ele perdeu aquela nomenclatura de Santa Casa de Misericórdia, né? Ou ele incorpora ainda esse rol aí? Não, né? não. Hoje ele é um hospital estadual. É estadual, né? Isso. Eu inadvertidamente escutei uma conversa aqui no intervalo e vou trazer para a bancada aqui, onde a Caroline Dobbs falava, passava uma colinha aqui para a gente, da questão das cirurgias eletivas. A Santa Casa, que é por onde a senhora pode falar, e não pelas regionais, né, pelos hospitais regionais, mas como é que vai ser retomado isso, já que nesse instante as tais cirurgias eletivas deram uma estagnada, uma parada geral, não é? Como que isso vai ser retomado pós-pandemia? Então, nós já começamos a fazer esse estudo de viabilidade, né, junto aos hospitais regionais e junto ao nosso sistema de regulação, para nós termos esses números, né, do que ficou parado durante esses meses de pandemia. Mas nós vamos retomar, sim, inclusive usando todos os hospitais regionais. É possível a gente diagnosticar ou fazer uma previsão? Diagnosticar talvez não, porque exigiria aí uma questão técnica, avaliação do médico e tal. Mas das pessoas que não resistiram à Covid, não é? Não tem muito desse pessoal que deixou de dar sequência às suas cirurgias, de outras comorbidades, porque a informação que nos chega extraoficialmente é que muitas das pessoas que ficaram enfurnadas, né, que ficaram em casas confinadas, elas
por terem outras comorbidades, ficaram em casa sem poder ir se tratar, fazer a sua cirurgia, até a própria consulta. Elas acabaram, já tinham comorbidades, aí eventualmente pegavam a Covid e... Então, e aí eu volto no contexto, né? A questão das comorbidades, né? Do tratamento primário, né? Esses pacientes, eles teriam que ter tido um acolhimento a nível UPA, a nível PSF, eles têm um acompanhamento semanal, mensal que seja, né? Então, esses pacientes, eles precisavam naquele momento ser estratificados. Esses são de risco e esses não são de risco. Os de risco precisavam sim ser mais bem cuidados, com certeza. Tinha que ter uma classificação. Com certeza. Que é uma estratificação. E aí, os que sim e os que não. O sujeito fica em casa sem poder sair, sem poder ir lá fazer o tratamento, a cirurgia, o encaminhamento médico, e aí pega a Covid e não tem outro, não é? Realmente. E a Covid a gente sabe hoje, né? Preferencialmente eles acomete o grupo de risco. Professor. Diretora, e aí me corrija, eu tenho os dados aqui que podem não estar incorretos. E a senhora, por favor, me corrija sempre. Até para ajudar o nosso telespectador. No dia 2 de julho, estava previsto um encontro virtual, se não me falha a memória, biossegurança e manejo de corpos, onde a senhora e mais 4 pessoas iriam participar desse encontro. Uma delas é uma enfermeira do Sírio-Libanês. A senhora poderia fazer um comentário a respeito deste encontro, se de fato aconteceu? Se não aconteceu, os meus dados estão furados, né? Mas se aconteceu, você poderia fazer um comentário a respeito disso, porque me parece, e me corrija se eu estiver errado, é de interesse público o que foi discutido. Sim, nós tivemos sim esse encontro e tudo se passa hoje pelas resoluções do Ministério da Saúde e pela ANS, né? Então, toda a discussão ela é baseada nessas resoluções. Né? Então, nós fizemos o quê? Um aprimoramento, porque as resoluções, elas também vieram mudando ao longo desse tempo, né? No manejo dos corpos, do reconhecimento, porque a partir do momento que esse paciente adentra por uma unidade COVID, por uma ala COVID, uma enfermaria ou uma UTI, ele fica restrito de visita, né? E esse paciente pode ter vindo a óbito a qualquer momento. E o Ministério da Saúde, ele voltou atrás em algumas situações, né? Que você podia fazer esse reconhecimento ou até mesmo a visita a partir do momento que alguém se posicionasse como já tivesse tido esse Covid ou se a pessoa se responsabilizasse pelas consequências. Então, muita coisa veio mudando, né? Mas o manejo, ele foi criteriosamente descrito nas resoluções do Ministério da Saúde. Então, essa discussão que nós fizemos foi, na verdade, enquanto posicionamento de como é que nós íamos lidar, né? Com o óbito, com a passagem para o familiar do óbito e como é que seria a condução. Porque tem prazo, tem horário, né? E aí tem a questão das funerárias, do sepultamento. Então, tinha que ser muito trabalhado, porque nós tivemos várias situações a nível estadual que tem gente que não tem condições, né? Então, ele assumia que existia um óbito, mas logo em seguida ficou a critério de cada diretor fazer o sepultamento, né? Então, tem uma resolução da CNJ que fala, olha, se a família em 24 horas, ela obedece os critérios, assume, olha, realmente essa pessoa é do meu convívio, da minha família, mas eu não tenho condições de buscar. Né? E aí fica a critério da gente fazer esse sepultamento. Então, nós tivemos várias discussões nesse sentido, porque para nós, enquanto gestoras, é algo muito difícil de ser discutido, né? Você, de repente, assumir uma responsabilidade de um óbito e falar, não, eu vou ter que sepultar. Então, realmente aconteceu e nós tivemos várias discussões e ainda existem várias discussões a respeito, né? A nível nacional. Diretora, a senhora falou no bloco anterior de 3 UTIs ali para outras comorbidades, para outras situações que não a Covid, na Santa Casa, não é? Isso totaliza quantos leitos disponíveis? Hoje nós temos 11 leitos de UTI adulto, 10 de UTI neonatal e 10 de UTI pediátrica. Liberadas? Não liberadas, sempre lotadas. Não, hoje, pois é, mas
Bom se fosse, né? Mas assim, liberadas, assim, já sabe quantas tem? Você falou de 75% lá, mas no geral, né? Você diz vaga? Vagas. Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Vide, Maria. As UTIs normalmente do Estado, elas nunca têm Como vaga. vocês estão lidando com a questão da judicialização, quando vem a decisão já da Justiça? Então, existe a questão da judicialização, mas hoje, assim, a nível de Santa Casa, nós temos judicialização de especialidades que nós não conseguimos no Estado, né? Então, por exemplo, uma cirurgia cardíaca pediátrica, inevitavelmente tem que se judicializar, porque hoje nós não temos um ponto focal, estamos desenvolvendo. Então, na verdade, nós tivemos algumas situações de UTI, que isso é nacionalmente conhecido, né, a questão das vagas, né. Fora da pandemia, nós já tínhamos esse problema, né, os números são pequenos para o número de pacientes que precisam ser atendidos. Então, a gente tem essa questão das especialidades e número de leitos de UTI, né, e algumas cirurgias também de alta complexidade que não são cobertas pelo SUS, né. Além dos serviços de Covid, né, relacionados à Covid e a Santa Casa, vamos recapitular aqui, tem ofertado, tem em seu rol de serviços, o seu menu de serviços, que outros serviços? Nós temos a neurocirurgia, né? Nós falamos agora há pouco, né? A oncologia. Oncologia. Nós temos a nefrologia, cirurgia pediátrica, cirurgia adulta. Cardíaca. A cardíaca ainda não. Ainda Nós não? estamos implementando o projeto agora. Não tem nem previsão para quando vai, porque é uma Já demanda. estamos trabalhando nisso. Já. E com pandemia é mais difícil trabalhar nisso, né? Então, assim, concomitantemente nós não paramos de trabalhar as outras situações, né? Porque existe o Covid, mas existem as outras doenças que também não param, né? Então, Entendi. concomitantemente, a gente vem trabalhando os outros projetos, sim. Professor. Ainda sobre essa mesma questão, diretora, essas especialidades já existiam na antiga Santa Casa e ao tomar para si a responsabilidade de tocar o hospital, mantiveram essas especialidades ou algumas delas foram implantadas ou adotadas pela administração atual? Já existiam algumas especialidades. A que não existia era a neurocirurgia, e que a gente já está trabalhando. Então, é uma especialidade que foi implantada no rol, né, de especialidades da Santa Casa. Porque a Santa Casa ficou, e vai me corrigindo se são erros, Santa Casa ficou muito famosa com a questão da pediatria. Sim. Né? Continua ainda muito forte esse lado da pediatria dentro da Santa Casa? Muito forte, muito. E a demanda, como é que está lá? A demanda pediátrica ela é grande. Tem Inevitavelmente, cirurgias até internação? sim, até a internação. Inevitavelmente, sempre. E também temos a ala oncológica pediátrica, que também é sempre muito lotada. Né? Eu cheguei, né, quando da inauguração, nós da imprensa fomos convidados pelo Gilberto, pelo governador, para irmos conhecer lá essa ala pediátrica, não é, e a das cirurgias, né, oncológicas. Realmente é um trabalho ali muito esmeroso, né? É saber se a demanda está sendo... Hoje a Santa Casa a gente trabalha muito com a humanização, né? Então é um processo diferenciado, né? Tanto dos pacientes que estão na ala Covid, que também implementamos vários projetos a partir do momento que nós vimos essa dificuldade dos pacientes, aceitação da própria doença, né? E na outra ala. Então hoje a gente consegue ter um leque de tratamentos diferenciados. Nós temos vários projetos já trabalhados na Santa Casa, sem pandemia, com pandemia, nós desenvolvemos vários outros. Então, hoje a gente trabalha muito o cuidado e a segurança do paciente, né? Então, isso é muito diferente. Diretora Patrícia Dourado, para encerrar aqui a entrevista, eu vou pedir para que a senhora comente um pouco, não é, dada a sua constância ali na Arena Pantanal, nessa central de triagem, como está o funcionamento lá. As pessoas que, por exemplo, amanhã forem lá, elas vão ter que senhas, que acesso, que quantidade de atendimento está sendo disponibilizada para as pessoas? Então, nós disponibilizamos as senhas presenciais, né? E as senhas através do link que a gente sempre está disponibilizando para fazer esse acesso. Nós atendemos
sempre 700 pacientes por dia, né? E aí vai depender dessa demanda, do preenchimento, se vai demanda espontânea ou se os que estão preenchidos no site. Normalmente o site, rapidinho, a gente já não tem mais as senhas virtuais, né? 700 por dia, não é? Por dia. O endereço eletrônico qual que é para as pessoas fazerem as suas senhas? Qual que é o... No link, na própria página da SES, tem bem no canto, lado esquerdo, ali está disponível. Tem lá, só Tem. a pessoa acessar, Só, preencher. sim. E automática? A senha automática? Sim, aí você vai chegar na porta ali da arena, a gente só vai fazer a validação. E aí quando chega nesse número de 700 aí acessa-se e abre-se para o próximo dia. Exatamente. Útil, né? Está sendo de segunda a segunda? Segunda a segunda. Domingo também está tendo? Das 7 às 17. Domingo também, Também. Né? E aí tem algum tipo de recomendação para as pessoas? Eu lembro que a Carolina esteve aqui falando que não era muito aconselhável que os pais levassem os filhos, não é? Coisa assim. Falou isso, não falou, Carolina? Estou inventando aqui. Falou, né? Ela falou, eu lembro que ela falou. E continua essa Continua, mesmo continua. Continua. O que mais recomendações das pessoas? Então. Porque tem muita gente que vai cedinho demais, tem gente que vai de madrugada. Então, hoje não existe mais essa necessidade, né, de estar chegando tão cedo ou esperando em fila, porque nós resolvemos mudar alguns conceitos e conseguimos. Então, hoje o paciente que chegar, né, ele vai adentrar, né, até um certo momento, porque nós também temos que, pelos estudos, toda a área já é uma área contaminada, né? Então, nós vamos receber os negativos, os positivos e os suspeitos. Então, a gente trabalha muito com esse dimensionamento de pessoas, né? Entram por grupos, né? Esses grupos vão se esgotando e vão entrando os outros grupos. Então, hoje não tem mais essa questão de esperar na fila, né? Tanto que horas que já chega, já está... 7 horas nós abrimos os portões. Não, pois é, mas aí chega que hora da tarde, assim, que já não tem mais, está fechado o trabalho, já tinha... 4h30. Eu lembro que eu recebi um vídeo, não sei se foi seu, se foi da Caroline, dizendo que, 3 horas da tarde já não tinha... Sim, é muito rápido, Era, né? Toda a triagem, ela é muito rápida. Nós pensamos justamente nisso, ocupar o maior espaço, mas com menor tempo. Né? Então, é tudo muito rápido, desde a triagem de enfermagem, a testagem, Tem médico. acompanhamento? Quem tiver, por exemplo, que faz a consulta ali com o médico e dá positivo, não é? E aí, como é que faz para acompanhar aquela pessoa? Então, normalmente, nós pouco temos tido retorno, né? Graças a Deus, nós temos, inclusive, essa preocupação dos pacientes que vão sair dessa curva, é claro, né? Nós tivemos, sim, algumas procuras, mas, assim, nada muito relevante, né? Os pacientes que realmente já detecta que eles precisam ser encaminhados diferentemente, eles já vão direto para a internação. Mais alguma coisa aí, Lorenberg, para a gente... Não. Não? Eu queria, então, agradecer aqui a queridíssima diretora-geral do Hospital Estadual Santa Casa. Se tiver mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar, esteja à vontade nas suas considerações finais. No mais, agradecê-la, não é? E parabenizar por esse 1 ano aí de Santa Casa. Eu sei que a senhora está lá há 6 meses, mas eu sei também que a senhora tem um trabalho prestado já há muito tempo para a saúde aqui do Estado. Quando eu a conheci, inclusive, a senhora estava lá no Centro de Reabilitação, Dom Aquino Correia. E parabenizar pelo trabalho que está sendo feito lá, né? E esse acompanhamento também lá na Arena Pantanal, juntamente com a Caroline Dobbs, que está aqui também parabenizo. E os resultados estão aparecendo aí nos números, né? Que a gente, felizmente, parece que está ensaiando a cair nessa estatística macabra. Bom, primeiramente Obrigado. Eu quero, né, agradecer a oportunidade, mas hoje eu ainda brinquei, falei, olha, eu acho que tudo que tem acontecido no âmbito do SUS, até mesmo da saúde, é um divisor de águas, né? Mas eu acho que todas as leis da física, elas foram superadas nesse momento, porque eu costumo dizer que não são os opostos que se atraem, são os semelhantes, né? Hoje nós temos uma equipe excelente que nos auxilia, tanto na Arena como na Santa Casa, eu não podia deixar de falar isso, né? Que sozinhas, nós duas, eu acho que não daríamos, né? Mas hoje nós temos uma equipe de excelência que, assim, contribui com a gente, com os nossos sonhos, com os nossos pensamentos, né? E é um sonho para nós, enquanto profissionais, a gente poder estar contribuindo com o Estado dessa forma.
Obrigado. E quando tiver mais novidade lá, estamos a postos aqui para bem informar. Estou à disposição. Patrícia Dourado Neves. Ou é Neves Dourado? Dourado Neves. Abraço aqui o Carretone, seu esposo, né? Darei. Já está aí convalescendo da Covid. Abraço aí. Logo, logo eu quero trazer o Carretone aqui para falar conosco aqui também sobre essa experiência aí. Graças a Deus ele está se safando, salvando-se, né? Se recuperando aí da Covid-19. Abraço Caroline também, Lobes, dos hospitais regionais, né? Como é que é o cargo dela? Secretária adjunta. A secretária adjunta das unidades dos hospitais do Estado. E a você também, Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, e muito obrigado, diretora. A você que nos assistiu até agora, aquele abraço, fica com Deus. A gente vai entrevistar amanhã aqui no Opinião o diretor, o responsável pela saúde sanitária do município de Várzea Grande, o Coronel Alessandro Ferreira. É isso. Até lá, fica bem, fica com Deus também.